Ficou pronto agora. Depois de passar mais de 3 décadas cuidando de pacientes, uma enfermeira aposentada de 79 anos agora está lutando para não acabar atrás das grades. E o motivo é que o quintal da casa dela ficou na mira de um caso de polícia. Os agentes da prefeitura dizem que o quintal não está sendo limpo de forma adequada. A aposentada diz que tem a saúde debilitada e que não tem dinheiro para fazer os reparos exigidos pelas autoridades. Só que os vizinhos comentam, poxa, você não tem dinheiro, mas o teu quintal acaba proliferando muitos insetos e isso coloca em risco a vida de outras pessoas. A mesma enfermeira que, quando trabalhava, ajudou a salvar muitas vidas. Quem vai trazer os detalhes dessa história para a gente é a nossa correspondente lá nos Estados Unidos. Tina Roma, tô com você. Eu não quero ir para a prisão. Durante 33 anos, Beverly Thomas foi enfermeira na cidade de Willoughby, no estado de Ohio. Ela sempre ajudou outras pessoas, mas agora é ela quem precisa de ajuda. A idosa de 79 anos está sendo acusada de negligência à manutenção do terreno e da poda de árvores do quintal da casa onde mora. Beverly foi intimada a comparecer ao tribunal na semana passada por causa dessas infrações. Durante a audiência, ouviu que poderia até ser presa caso o problema não fosse resolvido. No começo eu não estava nervosa, mas quanto mais eu penso nisso, eu estava dormindo bem à noite. Mas quando fui ao tribunal e ouvi que poderia ser presa por causa disso, fazendo parecer um crime, aí eu fiquei nervosa. Estou com dificuldade para dormir à noite. Then I got nervous and had trouble sleeping at night. A enfermeira aposentada admite que não consegue mais cuidar do quintal como antes. Agora, ela sofre de artrite e tem tremores causados pelo Parkinson. A idosa usa um andador para se locomover. Vivendo apenas com a aposentadoria, não tem dinheiro suficiente para contratar alguém para fazer o serviço em casa. Paguei meus impostos durante todos esses anos. Nunca violei nenhuma lei. E agora, eles estão dizendo que sou criminosa. A Prefeitura de Willoughby informou que segue um processo padrão. Identifica a infração e envia notificações ao dono da casa. Dá um prazo para arrumar as irregularidades e só depois leva o caso à justiça. Então, não estou contestando que os arbustos precisam ser podados, nem as árvores. O debate ganhou força aqui nos Estados Unidos porque muitas pessoas enxergam esse caso como um choque entre a aplicação rigorosa dos códigos municipais e a realidade de idosos com limitações físicas e financeiras. Muitos moradores questionam se a prefeitura deveria oferecer assistência antes de recorrer aos tribunais. A cidade reconhece que cada situação é única e pode conceder prorrogações de prazo quando apropriado, por exemplo, por questões de saúde, problemas financeiros. Mas a cidade também precisa equilibrar essas considerações com a necessidade de manter bairros seguros, bem conservados e lidar com condições que possam afetar as propriedades vizinhas. Casos assim não são raros nos Estados Unidos. O morador da cidade de Dunedin, na Flórida, recebeu uma multa de $30 mil, o equivalente a R$156 mil, porque a grama ultrapassou o limite permitido enquanto ele estava fora da cidade cuidando do inventário da mãe falecida. A administração da cidade tentou executar a dívida usando como garantia a casa dele. Depois de 6 anos de uma batalha judicial, o empresário Jim Ficken finalmente pode dormir tranquilo. Agora, ele sabe que a casa em que mora não corre mais o risco de ser tomada pelo banco. Ele fez um acordo e conseguiu diminuir o valor da dívida. Também na Flórida, no condado de Pasco, a idosa em Penn é considerada foragida da justiça pelo Estado americano. Ela travou uma luta contra a Associação de Moradores da comunidade por não ter realizado o pagamento de multas e taxas acumuladas relacionadas a problemas com inquilinos que não mantinham a casa em boas condições. Durante a fuga, a idosa chegou a morar em um carro. No caso da enfermeira aposentada, até o momento, Beverly Thomas não foi presa nem condenada. Ela tem nova audiência marcada no tribunal da cidade para o próximo mês. Se o quintal da casa for regularizado antes do julgamento, as acusações provavelmente serão retiradas. Eles não podem te dizer como será a velhice. Você tem que esperar para chegar até lá e, quando chega, surpresa!
Gente, deve ser triste demais, porque essa senhora, com certeza, ela não está fazendo isso porque ela quer. Ela está fazendo isso porque ela não tem condições de pagar alguém, ela é sozinha, ela está muito velhinha, não consegue andar direito, para caminhar na maior dificuldade com o andador. Como é que ela vai conseguir cortar a grama da casa dela, limpar a casa dela? Mas as leis lá são duras, como a gente percebeu. E eu gosto de trazer essas reportagens da Tina Roma, porque a gente percebe como as pessoas pensam lá fora, né? Às vezes, quando você mora, quando você sai do Brasil, você volta com uma cabeça diferente, porque você é exposto a uma outra realidade. E quem não tem condições de morar fora, a gente tem condições também de entender através dos relatos da nossa querida Tina. É verdade, Passaia. Quando a gente tem uma reportagem como essa, dá para ter uma noção de como também são os perrengues das outras pessoas nos outros países, né? Inclusive um país rico, né, Diógenes? Inclusive um país rico, mas lá a mão de obra para essas coisas de manutenção, Passaia, é caríssima, né? É. Então fica aí um perrengue enorme, né? E é o contrário, se você imaginar. Porque lá nos Estados Unidos, quando você vai comprar um bem material, esse bem ele é muito mais barato do que aqui no Brasil. Só que a mão de obra lá é muito valorizada. Aqui no Brasil é o contrário, né? Aqui nós valorizamos mais o bem material, ele é mais caro. Agora, o serviço da pessoa, que é do ser humano, a gente tende a desmerecer. É desmerecer. A mão de obra aqui é barata, enquanto que o material é caro. Nos Estados Unidos é uma inversão. Exatamente. Que eu acho que é o ideal, né? Eu também acho, Passaia. A mão de obra, ou seja, o ser humano tem que valer mais Tem do que que o valer produto. mais do que o material, claro. É isso, é para Ser mais valorizado, né? É isso aí. Há uma discussão aqui que iria longe, mas vamos voltar à notícia. Vocês já